Como deve ser transportada uma criança com menos de 10 anos e que ainda não atingiu 1,45 de altura? A gente sabe que se a criança já tem 10 anos ou 1,45 de altura, ela pode ser transportada no banco da frente. Agora, se ela não tem nenhum nem outro, ela vai ter que ir no banco de trás. E em que condição, hein? Bora ver. Em qualquer assento, desde que use o cinto de segurança do veículo. Qualquer é o que eu chamo de casca de banana. Quem estuda com a gente sabe, conhece quais são as cascas de banana. E quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. Eu vou eliminar essa, porque se ela tem quase 100% de chance de ser errada, né? Vamos ver as demais. Na letra B diz que tem que ser no banco traseiro. Então até aqui ok. Utilizando o dispositivo de retenção adequado. Esse dispositivo de retenção é a cadeirinha, é o assento de elevação, é o bebê conforto. Por isso que aqui fala adequado. Adequado ao quê? À idade e ao peso da criança. Então aqui também está certo, muito provavelmente essa vai ser a resposta. Na letra C diz, no banco dianteiro, a gente já sabe que não pode usar o assento de elevação, ou aliás, transportar a criança no banco da frente. A não ser em casos excepcionais, tá? Se o veículo só tem banco da frente, é o caso de uma caminhonete, aí tudo bem, você vai colocar lá o assento de elevação lá, vai colocar o dispositivo adequado lá, e aí sim. Mas não é o caso, isso aí é caso excepcional. De um modo geral, se o veículo tem banco traseiro, tem que ser um banco traseiro. Na letra D, falando no banco traseiro, ok. No colo de um adulto, aí já não pode, né? Letra D eliminada, ficamos mesmo com a letra B de bola. Avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima. Ó, bacana, que ele já te deu até a infração, ó. Não complicou para o seu lado, né? Quantos pontos são adicionados à CNH do condutor por essa atitude? Perceba que aqui, ó, o texto diz, os pontos serão adicionados. O que adicionado significa? Os pontos serão somados. E é isso mesmo, eu achei muito bacana aparecer esses adicionados aqui, porque é assim, tem muita gente que fala assim, eu vou perder tantos pontos. Não é perder, é somar. A sua carteira não tem ponto nenhum. Conforme você vai cometendo infrações, esses pontos vão sendo somados. Então é adicionar. Bacana, parabéns à Secretaria Nacional de Trânsito pela elaboração dessa questão. Bom, gente, a gente sabe que gravíssimas são 7 pontos. Aqui não tem segredo, né? Fácil demais. 3 pontos é a leve, 4 pontos é a média, 5 pontos é a grave, 7 pontos é a gravíssima. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Você se aproxima de um cruzamento e visualiza o semáforo na luz verde. Ó, semáforo na luz verde é porque você pode passar, né? E abaixo dele tem uma placa de parada obrigatória. De vez em quando me mandam essa situação, né? Você quer? Tem uma placa de parada, tem um sinal verde. E aí, se eu respeitar o semáforo, eu desrespeito a placa, cometo infração de trânsito gravíssima. E aí? Pois é. Nesse caso, você segue ou para? Se você segue, você respeita o semáforo. Se você para, você respeita a placa. O que você faria? Bora ver? Para, pois a placa de parada obrigatória estabelece uma regra permanente para a segurança da via, enquanto o semáforo é apenas um orientador de fluxo. Se você achou essa alternativa muito grande, complicada de entender, dá para aplicar o macete da casca de banana. Apenas é uma das cascas de banana que eu ensino. E aonde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser errada. Bora para B. Depende do horário. Olha o que ele está dizendo. Ó. Durante a madrugada, as placas de parada obrigatória prevalecem sobre o semáforo. Dá para confirmar isso, gente? Ó, durante a madrugada, as placas de parada prevalecem sobre o semáforo? Para garantir que o motorista não fique parado em locais perigosos. Eu sei que isso aqui é muito comum em cidades mais violentas, cidades de grande porte, mas não existe na legislação de trânsito qualquer sustentação para isso aqui. Não existe.
A placa de parada obrigatória, ela aparece na hierarquia, ou seja, na ordem de quem manda mais, ela aparece em terceiro. Primeiro é a sinalização emanada pelo agente, que são silvos e gestos. Segundo, semáforo. Terceiro, a placa. Não tem nenhum momento do dia ou da madrugada essa placa vai passar a ser mais importante ou ter que prevalecer sobre o semáforo, isso não existe. Então isso aqui está errado. Ah, mas deveria ser assim. Deveria, mas não é. A legislação de trânsito nunca coloca a placa sobre o semáforo. Letra C. Para, porque o semáforo verde não anula a obrigação de seguir o que a placa informa. Anula sim. O semáforo prevalece sobre a placa. Segue, pois a sinalização do semáforo prevalece sobre a placa. Essa é a resposta. E aí é o seguinte, para quem acha essa questão muito difícil, dá para aplicar aqui também o macete das irmãs brigonas. O que são alternativas irmãs? Elas são parecidas. Só que uma fala uma coisa, a outra fala outra. Por isso eu chamo elas de irmãs brigonas. São irmãs porque são parecidas, e brigonas porque uma desmente a outra. Olha aqui, ó. Para porque o semáforo não anula a obrigação de seguir, o que a placa informa. Não anula a obrigação de seguir o que a placa informa, ou de respeitar o que a placa informa. E a letra D diz, segue, pois a sinalização do semáforo prevalece sobre a placa. Uma manda parar, a outra manda seguir, uma fala que o semáforo não manda mais, a outra fala que o semáforo não manda mais. Quando isso acontece, você já pode eliminar as outras duas alternativas, porque obrigatoriamente a resposta tem que ser uma ou outra das duas irmãs brigonas, o que já facilitaria bastante para você, né? Porque no chute aqui, entre duas, você tem 50% de chance de acertar. Letra D de dado é a resposta. Placa nunca vai prevalecer sobre semáforo. Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima com penalidade de multa. Bom, se tem uma infração, tem uma multa. Então isso aqui está tudo batendo por enquanto. Uma infração gravíssima, confirmou a lá de cima, porém não acarreta multa. Como assim? O cara cometeu uma infração gravíssima e não vai dar multa? Se tem a infração, tem que ter a multa. Infração gravíssima, de novo, com penalidade de advertência por escrito. A advertência por escrito é uma penalidade aplicada em dois tipos de infrações, leve e média. Mesmo assim, o condutor tem que estar com um prontuário limpinho. Pode ter nenhuma outra infração lá, que senão não dá para aplicar, não. Então não é o caso, porque aqui é gravíssima. Infração gravíssima, mas se o condutor não tiver outras infrações nos últimos 12 meses, o policial vai aplicar apenas uma advertência verbal. Para começar, a advertência verbal não existe. Existe a advertência por escrito. A advertência verbal, quando eu falo não existe, na legalidade, porque o cara pode zangar com o motorista, ele acaba acontecendo, né? Seria uma advertência verbal. Mas isso não é uma forma de penalizar o condutor infrator. Isso na legislação de trânsito não existe. Então, a advertência verbal já elimina. Sem contar que aqui também tem uma casca de banana. Então a gente já elimina essa letra D. Sobrou mesmo a letra A para a gente. O CTB, tem gente que vai fazer a prova e não sabe o que é CTB, hein? Código de Trânsito Brasileiro. O CTB diz que se o volume do som perturbar quem estiver do lado de fora do carro, isso é o quê? Uma infração de trânsito grave e crime de trânsito? Pode até ser crime ambiental, a depender da circunstância, mas crime de trânsito não é. Então já vou eliminar isso aqui. Uma infração de trânsito grave com penalidade de multa, bom, se tem a infração, tem a multa. Pode ser essa a resposta. Uma infração grave, mas que não há previsão de aplicação de penalidade. Olha, essas aqui são duas irmãs brigonas, né? Ó. Uma fala que é grave e tem a multa. A outra fala que é grave, mas não tem a multa. Quando tem duas brigonas, meu amigo, você já pode eliminar as outras, elimina as outras e já chuta numa das duas aqui. Como eu sei que tem que ter uma punição, eu vou de B, né? Vamos ver aqui essa letra D, ó. Uma infração de trânsito grave punível com advertência verbal. Advertência verbal não existe. Existe advertência por escrito e mesmo assim só pode ser aplicada em infrações leves ou médias. Grave, não. Letra B foi para conta aí. Dirigir o veículo com os pneus murchos, ou seja, abaixo da calibragem recomendada, além de ser perigoso, aumenta o consumo de combustível.
Será que isso é verdade? Será que se eu dirigir com os pneus murchos vai aumentar o consumo de combustível? O que você acha? Sim, isso é verdade. Porque o veículo fica mais pesado e mais pesado ele exige mais do motor e, consequentemente, consome mais combustível. E aqui ele ainda fala, e consequentemente aumenta na emissão de gases poluentes. Se queima mais combustível, emite mais gases poluentes. Então isso aqui também é verdade. Letra A, tudo certinho até agora. Vamos ver, letra B, causa superaquecimento imediato do sistema de freios. Não tem nada a ver pneu murcho com aquecimento do sistema de freio. Nada a ver. Faz com que o motor trabalhe de forma mais barulhenta. Não. O motor vai exigir mais do motor, porque os pneus são murchos, mas não é mais ao ponto assim, de ter que acelerar tanto, ao ponto de você perceber uma mudança ali no barulho do motor, não, tá? Então aqui, não. Danifica diretamente o sistema de escapamento e o catalisador do carro, impedindo a saída dos gases. Catalisador é um conversor de gases perigosos em gases não tão perigosos. Por isso que aqui fala impedindo a saída dos gases. Não, tá? Não vai ter influência nenhuma sobre o escapamento, nem sobre o catalisador. Isso aqui está fora. Pneu murcho é isso aqui. Aumenta o consumo de combustível, consequentemente polui mais, né? Letra A resposta. Dirigir com sono é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Será? Bom, isso é o que a questão está afirmando aqui, né? Com sono é perigoso, alcoolizado também, na mesma proporção. Por qual motivo principal? Ele quer saber, quer que a gente explique isso. Porque tanto o sono quanto o álcool causam visão dupla no motorista. Visão dupla. Tem até uns memes, né? O cara tá chapadão lá, embriagado, ele olha assim e vê tudo duplicado. Mas quando você está com sono, você vê as coisas duplicadas? Eu não. Eu não iria nessa, não. Porque a sonolência reduz os seus reflexos, reduz mesmo. Reflexo quer dizer a capacidade de ver e reagir, né, em tempo. A sonolência reduz os reflexos, concordo. Reduz a atenção também e a capacidade de reagir também. Parece que essa letra B dá certo. Porque dirigir com sono pode causar multas de trânsito. Cara, não diretamente. Até que indiretamente, dependendo da circunstância, mas não tem como multar o cara porque estava com sono. Eu multei aqui porque estava com sono, não. Vai multar porque ele estava dirigindo sem os cuidados necessários e tal. Então não é especificamente uma multa porque o cara estava com sono, isso aqui não existe, não. Porque te deixa alegre e agitado. Sono te deixa alegre e agitado? Não, né? Vamos de B mesmo. Dispositivos como cones, balizadores, taxas refletivas, que é o famoso olho de gato, são classificados como qual tipo de sinalização? A gente sabe que existe sinalização vertical, cadê elas? Vertical, que são as placas. Tem sinalização horizontal, essa aqui, ó, que são pinturas no chão, no asfalto, no pavimento. Tem sinalização cicloviária. Na ciclovia vai usar a placa, sinalização horizontal. Existe. Eu ia colocar aqui não, mas existe sim. Existe a sinalização específica para cicloviária. Ok, a ciclovia. Mas esses aqui, cones, balizadores, são chamados dispositivos auxiliares. B de bola, anota isso. Isso tem caído bastante em prova, tá? Grupos de sinalização, famílias de sinalização. Se você pulou isso aí na hora de estudar, é importante rever isso. Durante o atendimento a uma vítima de sinistro, sinistro é a maneira que o Código de Trânsito Brasileiro chama os acidentes de trânsito. Essa vítima está consciente e com frio. O que é permitido fazer enquanto o socorro não chega? O ideal aqui seria enquanto o socorro chega, né? Vamos tirar esse não daqui. O que é permitido fazer enquanto o socorro chega? Enquanto ele está chegando, né? Enquanto a gente está aguardando. Cobri-la com um casaco ou cobertor para aquecê-la. Pode, né? Está consciente, com frio, aqui está ok. Passar um remédio. Não, remédio não pode não. Esse remédio aí quebra uma das 10 regras sagradas de primeiros socorros. Você não conhece as 10 regras sagradas de primeiros socorros? Bora para cá estudar com a gente que eu te ensino. Decorou aquelas 10 regrinhas ali? Acerta qualquer pergunta sobre primeiros socorros. Aqui está fora.
Movê-la para um local mais confortável. Ó, mover a vítima também quebra uma das 10 regras sagradas. Dar um copo de água também quebra uma das 10 regras sagradas. Não pode. Letra A. Professor, agora eu fiquei curioso para saber que regras sagradas são. São 10. Apenas 10. Aqui vocês já aprenderam 3. Não pode dar remédio, não pode mover, né? Remover a vítima do local. A não ser, obviamente, que o carro estiver pegando fogo, estiver caído dentro de um rio, está submergindo, a pessoa está afogando. Aí sim, mas fala em condições normais, você não vai remover a vítima. Também não pode dar água. Aqui você já aprendeu 3. Durante o período da permissão para dirigir, que é o período da habilitação provisória, qual combinação de infrações resultará na perda do direito de obter a CNH? Aqui falou combinação de infrações, ou seja, não é uma infração só. A gente sabe que uma infração gravíssima perde a provisória. Não pega a definitiva, não pega a CNH. Uma infração grave, da mesma forma. Ou então se reincidir, duas ou mais infrações médias. As leves nem contam. Então tá aqui, infrações leves já vou eliminar. Reincidente em infrações de natureza média, aqui ó. Reincidir, 2 ou mais. Reincidente em natureza, ó, ser reincidente em infrações de natureza leve. Não, leve não, leve não. Então aqui tá fora. Onde tiver leve já pode chegar eliminando, tá, gente? Aonde aparecer leve já chega eliminando. Não cai na pegadinha do Detran, não. Fechou? Olha essa aqui. Muita gente cai nessa aqui, ó. Acumularam infração média com outra leve. A leve não conta. E uma média só não perde. É só se for 2 ou mais infrações médias. Chega eliminando as leves. Pronto, sobrou aqui a letra C. Essa é a resposta.